Boa noite a todos, todas. Uma alegria novamente estarmos nessa casa, nesse clima de harmonia, de tranquilidade, saindo um pouco da agitação do mundo, da agitação do trabalho, das responsabilidades, né, daquela loucura do mundo material, para podermos voltar um pouquinho a nossa atenção, a nossa sensibilidade para o mundo que é real, para o mundo de onde nós viemos e para onde nós vamos. Porque a nossa vida aqui nesse mundo tão volátil, tão líquido, né, tão voraz, é uma passagem muito curta, né? 100 anos de vida é menos que um segundo na eternidade. Então, a verdadeira vida é a vida do Espírito. Então, aqui nessa casa, a gente tem um pouco de reflexão, de previsão do que vai ser a nossa vida espiritual. Então, é um momento que a gente sai um pouco, né, desse mundo material e vem aqui num pronto-socorro espiritual, digamos assim, para a gente, através do pensamento, alçar uns voos e ver um pouquinho a nossa vida de longe, né? De um lugar mais alto, onde a gente pode ter uma perspectiva maior. E aí os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades ficam pequenos, quando a gente percebe que a nossa vida é infinita e que a atual vida é apenas uma vida de nossas vidas. E nós vamos então iniciar o estudo da noite, que é do livro Palavras de Vida Eterna. Palavras de Vida Eterna é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, pelo espírito, a autoria dele é o espírito protetor do Chico Xavier, que é o Emmanuel, que é o espírito que é, sem dúvida nenhuma, o maior teólogo da doutrina espírita. E ele tem uma coleção, chamada Coleção Fonte Viva, que comenta versículos do Evangelho. Então, Palavras de Vida Eterna é um livro que vai comentar esses versículos do Evangelho. E lembrando que o Evangelho, que é o que nos restou, né, ou os evangelhos, porque os evangelhos oficiais, canônicos, restaram 4, né? Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Foi o que nos restou da sabedoria de Jesus Cristo. Tem outros também, chamados de apócrifos, que restaram apenas fragmentos, mas desses 4 restaram assim, foram tidos como verdadeiros e vieram completos. Então, um pouco da luz de Jesus, que eu acredito que ele era muito mais do que os evangelhos, mas um pouquinho do que ele ensinou veio até nós, mais de 2000 anos depois, pelos evangelhos. E só pelos evangelhos a gente percebe o quão superior era esse espírito, né, de nome Jesus. Tão superior que ele foi idolatrado, criou-se uma religião no nome dele, hoje várias religiões, e algumas delas o chamam até de Deus, de tão superior que era a sua doutrina, de tão evoluído que era esse espírito. Então, a gente estuda as palavras, os evangelhos de Jesus, porque a gente acredita que ele seja o nosso modelo, que ele
que nos ensinou muito na sua passagem aqui na Terra. O Espiritismo fala isso. Não que a gente não deva estudar Buda, estudar outros grandes, né, missionários que tiveram no planeta Terra. Mas Jesus é um missionário que, para nós ocidentais, né, brasileiros, pertencente a essa cultura, ele influenciou muito a história do planeta. Emmanuel tem alguns estudos que falam que depois de Jesus, a violência, a tortura diminuiu muito. Desculpa. Tanto é que na época de Jesus, por exemplo, havia a tortura oficial, né? Ele morreu torturado numa cruz pelo Estado romano. E vagarosamente, né, a escravidão acabou naquela época, a tortura acabou e muita coisa diminuiu graças a essa influência do cristianismo. Jesus era um grande pacifista, né, pregava a paz, e muitos outros pacifistas, igual Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, se inspiraram nele. Mesmo não sendo cristãos, Mahatma Gandhi não era cristão e se inspirou nele. Então Jesus é essa grande referência de luz que a gente tem, inclusive no Espiritismo, né? E nesse capítulo de número 34, o Emmanuel denomina o capítulo como pão e estuda um versículo muito curto de João, o quarto evangelista, né, na ordem da Bíblia. No capítulo 6, versículo 48, ele fala assim: eu sou o pão da vida. E Emmanuel tece os seguintes comentários: importante considerar a afirmativa de Jesus comparando-se ao pão. Todos os povos, em todos os tempos, se ufanam de pratos nacionais. Se ufanam é uma palavra pouco utilizada hoje. Se ufanar é se gabar, né? Se autovalorizar. Então os povos se gabam, né, de pratos nacionais. Aqui em Minas, por exemplo, a gente nos ufanamos do pão de queijo, né, que é um prato genuinamente mineiro. E outros também, torresmo. Então, quer dizer, a gente se vangloria desses pratos. Então, todos os povos, em todos os tempos, se ufanam de pratos nacionais. As mesas festivas, em todas as épocas, banqueteiam-se com viandas exóticas. Exóticas aqui é no sentido de diferentes. Condimentação excitante, misturas complicadas, confeitos extravagantes, grande cópia de animais sacrificados. Às vezes, depois das iguarias tóxicas, as libações de entontecer, né? Até hoje é comum, né? O álcool e outras iguarias tóxicas que deixam a gente tonto. O pão, no entanto, é alimento popular. Todo mundo come pão, né? No mundo inteiro, todos os povos. Ainda quando varie de ingredientes que se compõem e nos métodos de confecção em que se configura, é constituído de farinha amassada e vulgarmente fermentada, e que depois de submetido ao calor do forno, se transforma em fator de sustento mundial. Foi graças ao cultivo do trigo, né, e também ao pão, consequentemente, que a humanidade foi vagarosamente se libertando da fome.
e sobrando alimentos. Sempre o mesmo, na avenida ou na favela, na escola ou no hospital. Se lhe adicionam outra espécie de quitute entre duas fatias, deixa de ser pão, é sanduíche. Interessante, né? Vou repetir. Se lhe adicionam outra espécie de quitute entre duas fatias, deixa de ser pão, é sanduíche. Se lançado a formação do acepipe que o absorva, naturalmente desaparece. Acepipe é aquilo que eles servem antes do alimento, um aperitivo, assim, não aperitivo de álcool, mas é assim, o primeiro prato que vai abrir a refeição é o... Oi? Então esse acepipe, ele some, quer dizer, se vem lá logo no início da refeição uns pãozinhos, ele acaba todo. Lá em Portugal é que é comum, quando você come num restaurante, antes de vir um prato, eles colocam um pratinho de pão, aí você está com muita fome, você come o pão tudo, na hora que chega o prato você já está até mais ou menos satisfeito. O pão é invariavelmente pão. O pão é invariavelmente pão. Quando alguém te envolva no confete da lisonja, aqui começa a lição moral do Emmanuel. Quando alguém te envolva no confete da lisonja, ou seja, quando alguém ficar te elogiando demais, te lisonjeando, você é bom, você não sei o quê, você é muito inteligente, você é muito humilde, insuflando-te a vaidade, não te des a superestimação dos próprios valores. Ou seja, todos nós temos valores, todos nós temos uma coisa que nós somos melhores. Mas Emmanuel fala, não te des superestimação aos próprios valores. Ou seja, não superestime a sua inteligência, a sua bondade, a sua beleza, aquilo que você tiver de valores. Não te acredites em condições excepcionais e nem te situe acima dos outros. E olha que Emmanuel falava isso para o Chico, hein? Imagina quem era Chico e ele falava isso para o Chico. E termina o último parágrafo. Abraça-te nos deveres diários, o caminho da ascensão, recordando de Jesus, enviado divino, governador espiritual da terra. Não achou para si outra imagem mais nobre e mais alta do que o pão puro e simples. Então, Emmanuel aproveita essa passagem, eu sou o pão da vida, para falar como é que Jesus escolheu essa analogia, que é super simples. Talvez se Jesus não quisesse ensinar simplicidade, ele teria escolhido um outro alimento, um alimento sofisticado, com muitos ingredientes, com mel, com tudo de caro, né? De um alimento que só quem tivesse muitas posses poderia comer. Não, ele escolhe o pão. Eu sou o pão da vida. Em outros momentos, ele escolhe ser a água que mata a sede. Então, olha quão simples é a água, né, que mata a sede, e o pão que mata a fome. Então, ele aproveita essa oportunidade para uma lição de humildade.
Se Jesus, que era o que ele fala aqui, enviado divino e governador espiritual do planeta Terra, e se identifica como pão, que é o mais simples dos alimentos, o mais básico, igual ele falou, só farinha, fermento e pelo fogo vira pão, né? A massa levedada vira pão. E nós, né? Resta nos falar igual o Chico, que era a pulga do leão do circo, ou seja, é o cisco, né? E primeiro essa lição é uma das mais importantes lições, porque um dos maiores problemas que nós temos é a vaidade. A vaidade e o orgulho, junto com o egoísmo, são os principais vícios morais que nos impedem de ser felizes, que nos impedem de evoluirmos. Então, essa lição de Jesus, como em todas as outras, ele ensina a humildade, realmente. Mais um comentário aqui, é essa questão de ele chamar Jesus o enviado divino e o governador espiritual da terra. Enviado divino, é muito interessante essa ideia, né? Que vem, inclusive, a ideia de Cristo, né? Ungido, enviado, que era alguém que o povo hebreu esperava há séculos, e Jesus assume essa condição. E no livro dos Espíritos também fala que ele é o modelo melhor que veio de homem. Jesus também assume isso quando ele fala que ele é o filho do homem. O filho do homem no sentido de melhor que o ser humano, melhor que o ser humano poderia conceber. E governador espiritual do planeta Terra. Essa é uma conotação muito espírita, vocês não vão ver isso em outro lugar. E Emmanuel e outros espíritos defendem isso, mas Jesus defende isso lá no Evangelho. Naquela passagem que ele é preso e que o Herodes chama ele, e eles falam assim, eles te chamam rei dos judeus, tu és rei? E pergunta para ele, insiste, Jesus fala assim, eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Aí a gente pergunta assim, mas ele é rei em qual mundo? Que tipo de rei que é isso? Né? Então, esse reino de Jesus é o reino espiritual. Então, para não falar rei, né, que é uma coisa que fica fora da época, né, naquela época que tinha um rei, hoje quem, vamos dizer assim, tem o poder executivo de executar as coisas é o prefeito, o governador, o presidente. Então, Emmanuel refere-se a Jesus como governador espiritual da terra, aquele que governa espiritualmente a terra, né? Não tem nada a ver com esses governadores humanos que a gente vê aí, que são eleitos de 4 em 4 anos, que depois a gente até vê questão de corrupção, nada disso. Essa questão espiritual é por evolução moral. Não existe nenhuma eleição, não existe... É por conquista que as pessoas vão avançando nessa hierarquia espiritual. André Luiz diz que quem governava a cidade de Nosso Lar já estava lá há 800 anos, né? E era o espírito mais evoluído que tinha lá. Então essa questão de governador espiritual não tem nada a ver com esses governadores nossos aqui. É simplesmente uma forma de referir-se a Jesus como o espírito mais evoluído que tem sobre o orbe terrestre. Agora, só aprofundando mais um pouco o estudo, para a gente entender um pouco mais,
Jesus sempre ensinava por parábolas, porque Jesus ensinava um conhecimento tão profundo que muitas vezes os homens daquela época não tinham condições de entender, nem mesmo seus apóstolos, tá? Jesus, por exemplo, numa parábola, ele fala assim, quando estavam acusando ele de comer com as mãos sujas, né? Sem lavar as mãos. Comer com as mãos sujas, não, desculpa. Comer sem lavar as mãos, porque era uma regra hebraica, né? Dos judeus lá, de sempre lavar as mãos antes das refeições. E Jesus fala assim, que não é o que sai da boca do homem que o corrompe. Não, não é o que entra na boca do homem que corrompe o homem, mas é o que sai. Então ele fez uma analogia aí. Os apóstolos não entenderam e ele teve que explicar. Ele explicou para eles depois. O que sai da boca do homem é porque está cheio o coração. Então, veja bem, quando a gente fala alguma coisa, ou denigra alguém, ou faz uma calúnia, ou xinga, é porque dentro de nós está cheio disso. Então, quando a gente fala, na verdade, o que nós estamos falando e fazendo, vai voltar a nós pela lei de ação e reação, e se fazemos mal, esse mal volta para nós e é um ciclo vicioso. Por quê? Olha só, porque Jesus considerava homem não o corpo físico, ele considerava homem o espírito. Porque o que você come corrompe o corpo físico. Se você tomar um veneno, o corpo físico vai ser corrompido e você vai morrer, mas o espírito não. O espírito, que é o que ele chama de homem, tá? É corrompido pelo que sai do nosso coração, porque o nosso coração está cheio disso. Por isso que ele se chama o Filho do Homem, porque ele tem a ideia de homem ser espírito, que é diferente do corpo. Então, a todo momento, se você não entender isso, você não entende o que Jesus quis ensinar. Por exemplo, ele fala, eu sou o pão da vida, né? Eu sou a água e aquele que beber de mim nunca mais vai ter sede. Como assim? Não faz sentido se a gente for imaginar que é o corpo que come o pão, que é o corpo que bebe a água. Não, é o espírito. Ele é o pão e a água no sentido espiritual. E é até interessante se você pensar, fazer uma reflexão, é o seguinte, por que ele não falou assim, eu sou o ar que vocês respiram? Ele poderia falar assim também, mas ele não fala, porque a gente sem ar morre rapidinho. Sem o pão a gente sobrevive um tempo, mas chega a hora que o corpo precisa do pão para sobreviver. O nosso espírito pode até ficar sem Jesus, ou sem os ensinos de Jesus, sem os valores espirituais que Jesus vem trazer, mas por um tempo. Se a gente vai passando a vida toda, ou várias vidas, sem entender esses valores espirituais, chega um ponto que a infelicidade, o sofrimento nos alcança de tal forma que a gente precisa do pão e da água que mata essa sede de nossos espíritos. É porque Jesus e os seus ensinamentos são plenos de sentido, de direção e de propósito. E as nossas vidas sem propósito, sem sentido, se tornam vazias.
Não há dinheiro no mundo que possa preencher o vazio da existência, se não há um propósito maior, espiritual. Por isso que muita gente tem muitos sofrimentos e você percebe que é por falta de propósito, de sentido. E muita gente que tem muitas dores, passa por muitas dificuldades, dificuldades financeiras, materiais, dificuldade de perdas de amigos, de parentes, até de filhos, e outras dificuldades que a gente pensa assim, eu não suportaria. E mesmo assim conseguem ficar firmes e fortes, e são exemplos de fé e de esperança. E a gente pensa, da onde que vem tudo isso? Vem de uma plenitude de propósito, de sentido. Eles não sabem que não vieram ou reencarnaram, estão nessa vida para fazer piquenique. Essa vida é muito curta para a gente passar a vida fazendo piquenique. A gente só reencarna para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente desenvolver espiritualmente, nossos valores espirituais. E aí você vê uma multidão de perdidos no mundo, correndo igual louco, atrás de ficar rico, atrás de coisas que não têm valor nenhum. Que aquelas pessoas não vão levar isso para depois da vida. O que a gente leva para depois da vida? Nós mesmos. Nós nos levamos para depois da vida. E aí eu pergunto vocês, o que vocês estão levando? Fecha a cortina, desliga a televisão, desliga o celular, fecha os olhos e fiquem meia hora com vocês mesmos. A companhia de vocês, para vocês mesmos, é agradável? Ou vocês precisam de alguma coisa fora de vocês para suportarem o peso da existência? Porque o que a gente leva é a gente mesmo. Nós não levamos nada material. Já diz o ditado, caixão não tem gaveta para você levar nada. Nem o corpo físico a gente leva. A gente leva a nossa consciência. Então, para todos aqueles que estão sofrendo, a pergunta é: qual o sentido da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? E aí Jesus, esse pão da vida, é o que traz esse alimento espiritual, esse sentido, esse propósito, que é o desenvolvimento de valores. E os valores espirituais são muito diferentes dos valores materiais. O que é ter sucesso no mundo? Ter sucesso talvez é ter o carro do ano, é ter um bom emprego, é ter muito dinheiro, é ter uma casa linda, é não sei o que, não sei o que. Isso pode ser o sucesso material. Mas o que é o sucesso espiritual? É a gente ter desenvolvido a paciência. É a gente ter desenvolvido a sensibilidade de, sem a outras pessoas nos contarem, a gente ter a intuição de saberem como que elas estão, só pelo olhar. É a gente ter, por exemplo, a inteligência suficiente para ajudar a pessoa que necessita da forma que ela precisa naquele momento. É você ter, por exemplo, a bondade, ser bondoso. É você ser capaz de perdoar quem te ofendeu, quem te magoou, ao ponto de não ser magoado e não ser ofendido mais. Isso são valores que a gente
se a gente conquistar, a gente leva para outra vida. Mas não é fácil. Porque a forma da gente desenvolver isso, se a gente pedir assim, Deus, me ajude a ser paciente, o que Deus vai mandar para você? Ele não vai mandar a paciência para você igual mágica. Pum! Porque senão ele já tinha criado a gente perfeito. Ele criou a gente imperfeito para a gente ter o mérito da conquista das virtudes. Então Deus vai mandar a um filho difícil, é aquela sogra mais difícil ainda, é aquele vizinho, para que esse obstáculo na sua vida te ajude a desenvolver a paciência. Por isso que eu brinco muito com Eli, né, Eli? Cuidado com o que pede a Deus. Porque quando você pede a Deus alguma coisa, Ele não te dá pronto, não. Ele te dá as formas para você desenvolver aquilo. Então eu peço bondade. Ele vai te dar um tanto de oportunidade para você desenvolver a bondade. Né? Então a gente tem que saber reconhecer. Senão é igual aquele cara da enchente, que a água foi subindo, aí Deus mandou os vizinhos para salvar ele de barco, ele falou, não, Deus vai me salvar, aí veio outro lá e ajudar ele, no último ele estava em cima do teto da casa, veio um helicóptero com um bombeiro para salvar ele, não, Deus vai me salvar, aí a água levou ele, tal, morreu, chegou lá no plano espiritual, ô Deus, mas eu fiquei te esperando você me salvar. Aí o anjo lá, o espírito superior, falou para ele, mas nós mandamos 3 vezes para te salvar. Nenhum dos 3 você quis pegar. Nós te mandamos os vizinhos, nós te mandamos não sei o quê, e no final os bombeiros foram lá. Você não quis ser salvo. Ou seja, a gente tem que fazer, tem que dar o passo inicial. Então, a gente tem que desenvolver esses valores espirituais. Aí a vida faz sentido. Aí é o grande desafio. Então, o grande desafio nosso é conosco mesmo. É com a nossa própria evolução. Bom, para terminar, né, o estudo de hoje, eu acho que lembrar mais um momento da vida de Jesus, porque quanto mais a gente estuda Jesus, mais a gente perceberia, mais a gente percebe que Jesus, em cada momento da vida dele, ele estava ensinando. Né? E um desses momentos máximos que está descrito em Mateus, começa ali no capítulo 5 e vai uns 3 capítulos para frente, tem em Marcos também, é o conhecido Sermão da Montanha. E quem sabe como é que Jesus encerra o Sermão da Montanha? Depois de falar tudo o que ele falou no Sermão da Montanha, ele encerra falando assim, ó, que eu gostaria de encerrar hoje com esse estudo que Emmanuel faz. Aquele que escuta as minhas palavras e as coloca em prática é semelhante ao homem sensato que construiu a sua casa sobre as pedras, ou sobre pedra. E veio a chuva e veio o vento e sua casa não ruiu. No entanto, aquele que escuta as minhas palavras e não as coloca em prática é semelhante ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E veio os ventos e veio a chuva, a sua casa ruiu, né? A sua casa caiu, e grande foi a ruína daquele homem. Mais uma vez, uma parábola de Jesus. Jesus sempre ensinava por parábola. Essa parece ser muito simples de entender.
Primeiro, está muito clara aí a questão da ação, da prática, da caridade, do amor, que é superior ao pensamento e que é superior às palavras. Tudo começa no pensamento, vai para as palavras, mas é nas ações que se tornam hábitos e que se torna o caráter de uma pessoa. Então, as ações são o mais importante. Não adianta nada ler a Bíblia, ler os ensinamentos e nada fazer. É nas ações que a gente solidifica o nosso ser. E segundo, aquele que escuta, mas não faz, a ruína é grande, porque ele já sabia que deveria fazer e não fez. Por preguiça, por comodismo, por orgulho, por vaidade, por egoísmo. Então, há uma cobrança interna. Há um processo muito difícil que depois se torna infelicidade, síndrome de pânico, depressão e um tanto de distúrbios psicológicos, porque a consciência sabia que deveria fazer e ele não se dispôs a realizar. Aí é a grande ruína. Que o Mestre Jesus possa nos iluminar, que essas palavras possam nos sensibilizar e nos comover, no sentido de nos mover juntos, comover, para que possamos realizar boas ações. Muito obrigado a todos vocês, uma boa noite, tá? E que essa semana seja uma semana muito boa para todos nós. Muito obrigado, boa noite.